Uma empresa gerida pelo Estado, ela não tem nenhuma motivação para prestar um bom serviço, já que não visa o lucro. Eu vou pegar alguns exemplos internacionais. Assim, a gente tem alguns países centrais do capitalismo, na Alemanha, na França, mesmo nos Estados Unidos, Canadá, um processo de reestatização. Né, empresas que haviam sido privatizadas e que estão sendo reestatizadas. Isso tem ocorrido sobretudo nos setores assim de serviços fundamentais e estratégicos, de energia, água e saneamento. Na Alemanha, por exemplo, que é municipalizado o serviço de energia, de distribuição de energia. E aí isso foi feito através de plebiscitos em várias cidades e venceu a reestatização. Na França, você tem uma divisão ali. Você tem várias empresas que prestam serviços privados e tem várias que prestam serviços públicos de água e saneamento. E aí está tendo um processo também de ampliar o que é estatizado. Eles fizeram um ranking. Aqueles que predominam em termos de tarifas mais baratas e melhor qualidade de serviço são as públicas. E os que predominam entre serviço de pior qualidade, né, e tarifas mais elevadas são os privados. O lucro ele vai surgir de onde? De uma redução, né, em alguma medida de alguns gastos e sobretudo da força de trabalho e de uma maior exploração da força de trabalho, que é quem de fato produz a riqueza. Então você vai ter sempre um processo de prestar um serviço pior, vai ter menos gente trabalhando em condições mais precárias, o que dificulta inclusive você ter um serviço de qualidade. É óbvio que o papel fundamental de empresas que têm a atender demandas públicas, generalizadas, populares, não podem sequer ser o lucro. Se a gente pensa na energia, tem que ser algo de ser garantido a toda a população. As telecomunicações, inclusive para que possam assistir aqui o podcast, tem que ser todas as pessoas têm que ter direito ao acesso à internet, por exemplo. Se a gente pensa no transporte, igualmente, o setor de petróleo, de energia, assim, de uma maneira mais generalizada, é um setor estratégico. Inclusive, o que predomina no mundo é a estatização desses setores. Então, assim, e aí não é que elas não possam ter rentabilidade, ter produção de lucro. A questão é que isso não vai ser a centralidade do seu objetivo. Ela tem que estar pautando, obviamente, em ser, né, sustentável, conseguir, inclusive, ter lucro para poder ampliar os investimentos, né, tanto em pesquisa e desenvolvimento para poder melhorar as tecnologias, mas na expansão e na qualidade desses serviços, e não para ir para uma minoria de pessoas, porque aí a gente tem que pensar, ela promove lucro, mas esse lucro é apropriado por quem? O Brasil tem uma coisa absurda, que só o Brasil e a Estônia têm, que lucros e dividendos que são distribuídos entre os acionistas, eles não são taxados. Só o Brasil e a Estônia não fazem isso. Então a gente pega agora a Petrobras, por exemplo. Beleza, a Petrobras aumentou o lucro, porque tem essa política, né, de paridade de preços internacionais, então os custos de produção estão em reais, mas a venda, né, está em dólar, porque a gente tem a soberania aqui, tem a autossuficiência em petróleo no nosso país. Aí está gerando mais lucro. Isso está revertendo em alguma melhoria para a maioria da população? Pelo contrário, a gente já paga mais na bomba, né? Tem um efeito dominó de inflação, porque o Brasil é extremamente dependente do transporte rodoviário, então com o aumento do diesel, que hoje inclusive está mais caro que o etanol e que a gasolina, vai ter um efeito para todas as mercadorias e serviços. Então você tem que, sei lá, transportar um alface, ela já vai estar inflacionada por esse aumento do preço dos combustíveis. Né? Você falou que vai vir um cabo HDMI aqui, vai estar inflacionado, também vai sofrer com esse aumento do processo, do custo dos transportes. E o lucro que ela aumentou foi, sobretudo, pago, né, para os acionistas, a distribuição dos dividendos, né, que é essa parte aí que se distribui aos acionistas. A Petrobras foi, no segundo trimestre de 2022 agora, a empresa no mundo que mais distribuiu dividendos para os acionistas. E para quem foi principalmente? Para acionistas que estão no exterior. Então é algo totalmente alheio aos interesses da população brasileira. Então veja, nesse dado, falar não, né, a gestão privada dela, e assim, e dá para falar privada em alguma medida, porque os interesses que estão predominando lá dentro hoje são privatistas. Garantir, né, produzir mais lucro quer dizer que uma empresa ela é gerida mais eficiente. Mas mais eficiente segundo quais parâmetros, os interesses de quem? Nesse caso, né, dos acionistas da Petrobras e das empresas, né, petroleiras de outros países que estão conseguindo entrar no nosso mercado agora. Não do ponto de vista da população.